Fala, meus amigos, meu nome é Israel Bento, eu sou o idealizador desse canal e eu gosto muito de futebol e de carro. São dois temas aí que me atraem bastante. E no vídeo de hoje eu gostaria de comentar com vocês assim bem rapidamente, né? Porque o intuito desse canal é sempre citar temas de uma forma bem básica, rápida e prática. Muitas pessoas fazem ligações do Ciro Gomes, ex-governador do Ceará, com a falência e a extinção da Gurgel. E infelizmente eu fico triste, cara, com o brasileiro que não lê. Não vou nem dizer o brasileiro que não estuda, o que não lê, né? Não precisa estudar não, fazer faculdade, ir para uma sala de aula, nada disso não. Só ler, meia horinha de leitura. Se você não acreditar naquilo que você está lendo, pega uma outra fonte, 3, 4 fontes diferentes, compare uma com a outra. Muitas pessoas dizem que a Gurgel hoje não existe porque o Ciro Gomes é o culpado. Bom, vamos recorrer à história. Eu tive um BR-800. Para quem não sabe, um BR-800, eu acho que foi o principal carro da Gurgel, o mais famoso, o mais conhecido. Ele nunca andou, infelizmente. Era um projeto que meu pai participou comigo. Eu tenho ele relatado no livro, né, que eu tenho, com um pouco mais de 100 páginas. É um livro de bolso. Quem gosta, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link de compra. E lá eu relato um pouco da minha aventura, onde eu comprei um Chevette para desmontar e tentar acabar o projeto do BR-800, que nunca andou. Mas enfim, o que foi a Gurgel? A Gurgel foi uma empresa, se eu não me engano a razão social era Gurgel Automotores SA, me corrijam aqui nos comentários se eu estiver errado, e foi a única empresa genuinamente nacional a produzir veículos em série. Existia na época outras marcas que produziam carros de forma artesanal, mas em série só a Gurgel. E nós temos que agradecer o senhor Gurgel, porque em épocas de faculdade, quando ele ainda estudava e, né, estava se formando, ele virou para o professor dele e disse assim: professor, eu vou criar um automóvel. E o professor dele virou para ele e disse: automóvel não se cria, se copia. E na verdade ele provou o contrário. Por mais que o produto Gurgel usasse mecânica Volkswagen, chassi Volkswagen, peças de estética de Fiat e de outras montadoras, por mais que isso ocorresse, o produto final, o Gurgel final, seja ele qual fosse o modelo, era um produto exclusivo. O senhor Gurgel de fato fez um carro, ele criou um carro exclusivo. Inclusive, a carroceria era de fibra, não enferrujava. Legal, né? Bom, muitas pessoas dizem que a Gurgel veio à falência ou à extinção por causa do Ciro Gomes. Mas na verdade, se você recorrer, dar um Google, o dicionário dos burros, e conferir um pouquinho ali a história, e o Ciro Gomes, inclusive... Eu sou o ex-governador Tasso Gereissati, quisemos trazer a Gurgel para o Ceará porque ela estava fechando em São Paulo. E o Gurgel foi para lá e um dos pedidos que ele fez foi um empréstimo volumoso do Banco do Estado do Ceará. E o meu antecessor determinou que esse empréstimo fosse feito e o Banco do Estado do Ceará, na época existia, fez esse empréstimo. Passa o governo do Tasso, eu assumo, vence o empréstimo e o Gurgel não pôde pagar. E veio me pedir outro empréstimo do banco. Eu administrava o banco em bases profissionais, tanto que o banco teve muito lucro. E eu, então, não pude dar um empréstimo de um dinheiro que não era meu, era um dinheiro público. Porque ele não pagou o primeiro? Porque ele não pagou o anterior, como é que eu faço? E aí ele, zangado, me denunciou isso. Agora, lamento, dinheiro público para mim é sagrado. Eu não posso dar dinheiro que não é meu, mesmo com a intenção de ajudar. Gosta do Ciro Gomes, não adianta. É assim, quem não gosta de uma pessoa, não adianta aquela pessoa tentar se explicar, que você não vai aceitar a explicação. Eu ainda acredito que o Ciro Gomes seja um bom político, apesar dele não ser 100% eficiente, e apesar dele também não dançar conforme o sistema, por isso é que ele nunca conseguiu ser presidente, ainda considero ele um bom político. Não é perfeito, tem os seus erros, assim como vários outros.
Mas não estou aqui defendendo o Ciro Gomes, só estou querendo contar para você a história verdadeira. Se você viveu essa história, eu tenho apenas 33 anos, eu apenas li essa história e pesquisei, fui a fundo. Mas se você viveu essa história e sabe de coisas que eu não sei, deixa aqui nos comentários. Gostaríamos muito de saber. Mas a verdade é que o senhor Gurgel, apesar de ser um homem muito estudado e visionário, ele não conseguiu ir bem nos últimos anos de gestão da Gurgel Automotores, e ele se transferiu, né? Na verdade ele transferiu a sua fábrica de São Paulo para o estado do Ceará. E lá no Ceará ele pediu um empréstimo ao governo. O governo, até então, concedeu o empréstimo para que ele continuasse as atividades da indústria. Só que depois disso, ele pediu um segundo empréstimo. Só que nós tínhamos uma transição de governo. Saía um governante e entrava um novo governante. E o que entrava era Ciro Gomes. Então, nesse pedido de um segundo empréstimo, o Ciro Gomes negou. Como governador do estado do Ceará, ele negou esse segundo empréstimo porque o primeiro não havia sido quitado ainda. Agora, se coloca no lugar de um governante. Tudo bem, uma fábrica de automóveis traria muitas vagas de emprego, poderia alavancar bastante a economia do nosso estado, mas em compensação poderia trazer muitos prejuízos. O empréstimo era alto, era um tiro no escuro, era um risco, e já tinha dinheiro correndo. Só que o que as pessoas esquecem é que nós tínhamos um presidente, que eu vou citar o nome dele, ele se chama Fernando Collor de Mello. Ele dizia que o Monza, ele dizia que o Santana eram verdadeiras carroças. Ele dizia que os carros que nós tínhamos no Brasil eram verdadeiras carroças. E então se iniciava o processo de abertura de importação. Chegava então os carros japoneses com mais tecnologia, segurança, conforto. Chegava alguns carros da Europa. Como sobreviveria um Gurgel? Como é que você enxergaria um Gurgel nos dias de hoje, nos dias atuais? Como é que surgiria hoje um lançamento da Gurgel? Já parou para pensar nisso? Como é que seria um Gurgel hoje? Tudo bem que não seria muito difícil competir com Kwid, Mob, né? Mas como que seria um Gurgel hoje? O que eu estou querendo dizer para vocês é que a Gurgel não faliu por causa do Ciro Gomes. A Gurgel não faliu por causa de uma recusa de um empréstimo. Pode ter sido vários fatores. Má gestão? Pode ser que sim. Pode ser que o senhor Gurgel, por mais que tenha sido um homem muito visionário, agradeço muito pela existência do senhor Gurgel. Ele mostrou que nós brasileiros temos capacidade de sermos muito mais do que somos. Pode ter delegado funções a pessoas erradas? Pode sim. Entrou dinheiro que pode ter sido mal utilizado? A verdade é que a história que se conta, que eu não sei se é verdadeira, acho que não, é que foi por falta de incentivo do governo. A Gurgel faliu. A única montadora genuinamente brasileira que produzia veículos em série. Hoje no Brasil nós não temos nenhuma fábrica de automóveis genuinamente brasileira. Não temos. O Brasil desse tamanho não tem. A França, por exemplo, só um exemplo. A França tem a Peugeot e a Citroën. E olha o tamanho da França em comparação com o território do Brasil. É incrível, né? Mas é isso. É isso que eu gostaria de comentar no vídeo. Deixe seus comentários aqui. Pode se explanar aí. Pode discordar de mim. Pode agregar mais informações. É isso. Grande abraço. Até o próximo vídeo.